importante pensar o princípio, até o texto que você citou, está lá na Bíblia, em Romanos 8, 28 e 29, que fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quer dizer, não é para qualquer pessoa que todas as coisas cooperam para, mas aqueles que amam a Deus, né? Que obedecem. E que são chamados segundo o seu propósito. E aí, o texto diz que o que é esse bem que se refere? Fala, cooperam para o bem. Qual o bem? Porque há um equívoco quando as pessoas, hoje em dia, né, infelizmente, as pessoas estão muito influenciadas pela religião do nosso tempo, que se tornou humanista, né? Eu costumo dizer que a evangelização, o próprio evangelho, ele teve uma contaminação no seu DNA, né? E esse ingrediente humano entrou já há mais de um século, Ou seja, né? tirou Jesus do centro, Deus do centro, e colocou o homem como centro de todas as coisas. E aí, toda a evangelização do nosso tempo fala que Deus, o interesse maior de Deus é tornar o homem feliz, né? Mas não tem nada, nenhum lugar na Bíblia que fala isso, né? E curioso, né? Deus quer o homem santo, não necessariamente feliz. E é claro que o homem que se rende a Cristo tem como um produto, um subproduto, a felicidade final, tanto aqui como na eternidade. Mas isso não o exime de problemas, de dificuldades. Por quê? Porque o bem que o texto de Romanos 8, 28 se refere é justamente parecer com Jesus. Esse é o objetivo. Esse é o alvo, o fim. E a notícia ruim que tem que dar para esse evangelho humanista é a seguinte, né? Que o que mais nos molda a imagem de Cristo são os sofrimentos. Ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Você citou, é um texto vamos colocar o texto aqui para vocês, de Hebreus, aqui, enquanto a gente vai falando depois, tá bom? Acho que Hebreus capítulo 5 que fala isso, né? Que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, se Jesus não foi uma exceção, e o que dizer de nós, né? Então, os sofrimentos fazem parte de moldar. Então, quando as pessoas falam, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, sem ler o contexto, elas pensam assim, eu perdi um emprego, vou ganhar um melhor. Eu bati um Fusca, eu vou comprar um Cruze, né? Vou comprar ou seja, vou sempre ganhar uma coisa melhor, porque Deus tem melhor. Essa é a visão humanista. É a visão A visão bíblica é, olha, independente do que eu vá ter depois, isso vai me fazer parecido com Jesus. O objetivo, na verdade, é esse. Ser parecido com o irmão mais velho que é Jesus. Então, a depender da reação que você tem nos momentos difíceis da vida, se você tem a reação certa, olha, isso Deus vai formando Cristo em você. Isso, creio que, graças a Deus, talvez na maioria das situações, isso aconteceu comigo mesmo, né? Então, os momentos difíceis e os momentos bons talvez que mais que eu poderia citar, são as bênçãos decorrentes da obra de Deus, tá? Tem um texto que eu gosto que é do Evangelho não, das cartas de João, não lembro se está em 3ª João ou 2ª João. Pensa aí um pouquinho que eu quero falar algo aqui, Carlos. Eu sei que isso que você está falando é realidade. Eu conheço o Carlos há 31 anos, mais ou menos. Então eu sei que é realidade. Então a gente vendo você passando as coisas e vivendo, a gente vê assim as evoluções, as transformações, as dificuldades, as lutas. Então eu agradeço a Deus por ser seu amigo. Também. Sem demagogia nenhuma. Então agora fala, que eu acho que isso é porque a gente tem que falar de pessoas reais que a gente convive. Porque às vezes a gente ouve pessoas aqui, a gente está aqui no YouTube agora, no Segue Bem com a Vida, e a gente vai ouvir pessoas que vão falar pra gente, mas você não conhece a vida da pessoa. Eu conheço a tua vida, por isso que eu estou testificando disso aqui, tá? Então, eu ia citar um texto do apóstolo João, que eu disse que está em 2ª ou 3ª João, não me lembro agora, que ele está escrevendo para um discípulo dele e fala assim, eu estou feliz que você está bem, que você está andando na verdade. Aí a frase que eu queria citar é, eu não tenho maior alegria do que essa, de saber que meus filhos andam na verdade. Era um filho espiritual, né, que estava andando na verdade. Então, a alegria, uma das alegrias desta terra, talvez a maior delas para a minha vida, é pregar o Evangelho, anunciar Cristo para as pessoas, elas darem resposta e a vida delas serem
as vidas serem transformadas. Ou seja, ver que o que aconteceu comigo e a bênção que eu recebi, elas estão recebendo. E isso reflete na família, na relação com marido e esposa, na criação dos seus filhos, até no trabalho, na maneira que Deus prospera essas pessoas, inclusive, até financeiramente mesmo, a partir da obediência. Ou seja, não existe alegria maior do que ver os princípios do reino de Deus transformando vidas. Então, qual é a maior alegria que eu tenho nessa terra? É de ter feito isso e continuar fazendo isso, entendeu? Em qualquer lugar, aqui, fora do Brasil, em qualquer lugar, não tem maior alegria do que ver o Evangelho de Jesus transformando vidas e essas vidas, assim, continuarem também fazendo a mesma coisa, se reproduzindo em outras vidas, tá? Legal demais. Essa é a maior alegria. Legal.